Então, ontem a gente chegou a falar um pouquinho sobre o uso propriamente dito daquela equação. Então, vou reescrever aqui a equação para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Colocar aqui a nossa anotação, beleza. Então, show de bola. Então, a equação principal que a gente discutiu até então, tá aí, ó, AS 0,85 de FCD BD vezes alfa sobre FYD. Então, como eu falei para vocês, essa é uma equação que dá uma maior autonomia, porque você não tem a dependência nenhuma de tabelinhas, né? Por meio de todas as correlações envolvidas, a gente consegue então determinar RC, que é a força de compressão na área de compressão, RS, que é a força de tração, né, na área tracionada, que seria o aço, domínios de deformação, conseguimos determinar a própria taxa de aço, né? Conseguimos determinar a altura da linha neutra. Cara, essa fórmula é fantástica. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai melhorar ela ainda mais. A gente vai dar uma autonomia ainda maior a essas equações, de tal forma que eu não precise ficar toda hora verificando aquela relação normativa x sobre d menor ou igual a 0,45. Na verdade, eu vou eliminar alguns passos do meu processo de trabalho. Então, isso acaba dando uma fluidez bem maior no desenvolvimento de um cálculo. E como que eu faço isso? Cara, a gente viu ontem que K, que é o que a gente chama de momento reduzido, é a primeira ferramenta que a gente acaba utilizando, né? A primeira, vamos dizer assim, a primeira equação que a gente trabalha. Então, por que não trabalhar diretamente nessa primeira equação, nesse primeiro momento, e ali mesmo eu já entender se meu x sobre d ele é maior ou ele é menor do que 0,45. Então, essa é a função de um sujeito chamado K-limite. Então, a partir de agora, a gente vai estabelecer um valor limite no qual, caso esse valor de K, que seria o momento reduzido, ele extrapolar, que a gente chama de K-limite, automaticamente eu já estou numa condição onde essa equação simplesmente não resolve o meu problema. Agora, se esse valor de K ele é menor do que o limite estabelecido, eu sigo em frente e determino a taxa de aço por meio só dessa equação. Bom, como que a gente faz isso, né? Vamos lá, vamos reescrever quem é K. K é MSD sobre 0,85 de FCD vezes B vezes D ao quadrado. E a gente também sabe que existe uma relação entre alfa, 1 menos raiz de 1 menos 2K. Bom, ainda existe uma outra relação que vai correlacionar o meu alfa com x sobre d, que é alfa igual a 0,8 de x sobre d. Só que a gente não acabou de falar que a norma prescreve que o valor limite para a relação x sobre d é igual a 0,45, então eu vou trabalhar com o valor limite. Se eu trabalhar com essa relação x sobre d igual a 0,45, beleza, eu substituo aqui então. Então, quer dizer que alfa é igual a 0,8 vezes 0,45. Hoje eu trouxe a minha calculadora, então, aqui, ó. 0,36. Então, quer dizer que meu alfa, que a gente chama de limite, é igual a 0,36. Qualquer valor cujo alfa seja maior do que 0,36, cara, essa equação simplesmente não resolve o meu problema.
Esse é o significado do sujeito chamado alfa limite. Agora, se eu tenho um alfa limite e automaticamente eu tenho também associado ao alfa meu momento reduzido, então eu vou jogar isso lá para o início da nossa equação. Como? Eu vou pegar esse 0,36 e substituir aqui na minha equação. Ao substituir, eu isolo K e eu tenho um sujeito chamado K limite. Então, a gente vai fazer isso. 0,36, vamos fazer isso substituindo. Chama isso daqui de 1. Substituindo alfa limite em 1. O que a gente vai ter é 0,36 igual a 1 menos raiz de 1 menos 2K. Lembrando que isso daqui é, né, uma condição de ductilidade da minha estrutura, determinada pela NBR 6118. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é isolar o sujeito chamado K. E esse sujeito chamado K agora, ele leva o nome de K limite. Por quê? Porque eu estou usando o alfa limite, automaticamente, esse valor de K, que é o meu momento reduzido, vai ser o momento reduzido no qual eu ainda posso trabalhar com armadura simples. E a armadura simples a gente viu que é dada por essa equação. Então, vamos lá. 36 menos 1 ao quadrado. Então, ó, o K que eu encontrei aqui, ó, meu K limite é igual a 0,2952 para aço CA50. Então, para o aço CA50, que é o aço das armaduras longitudinais, né, que a gente vai trabalhar aí recorrentemente em vigas, lajes, pilares, sapatas, né, fundações, o nosso K limite é 0,2952. O K de ontem deu 0,21, se eu não me engano. Então, ainda assim, é aplicável às condições que a gente utilizou ontem, mesmo estando bem próximo do limite. Então, pessoal, toda vez que a gente for dimensionar a nossa estrutura, a gente vai fazer a verificação. K é maior do que K limite? Não. Então, prossiga com o cálculo de AS. K é maior do que K limite? Sim. Então, utilize armadura dupla ou faça alguma intervenção na sua estrutura de tal forma que seu K ele reduza. Então, quando eu falo de uma intervenção, a gente chegou a falar ontem, né? É basicamente ou eu mudar esse sujeito aqui, que é a resistência à compressão do concreto, ou eu mudar a altura da minha seção transversal, que automaticamente eu vou mudar a altura útil também. Os outros valores em si, eles não têm tanta influência, não tem influência, mas não é tão relevante quanto a mudança desses dois parâmetros. Vamos fazer um exercício rapidinho para a gente fazer a aplicação desse valor de K. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, vamos ver aqui, opa. Vamos supor que eu tenho aqui uma viga engastada e eu tenho, nem engastada não, né? Engastada e apoiada. Eu tenho esse diagrama de momento fratura aqui, ó. Então aqui eu tenho 30 kN e aqui eu tenho 40 kN. Volto. Tá joia. Então, aqui a gente tem momento negativo, momento
positivo. Aí a gente vai fazer uma correlação entre o momento negativo e o que a gente chama de armadura negativa e armadura positiva. Então vamos supor que essa minha seção transversal, ela tem agora, vou colocar aqui 20 por 45. O FCK é 25 MPa, que é a mesma coisa de eu falar uma classe do concreto C25 e o aço CA50. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Bom, acho que de dado eu vou considerar a classe de agressividade ambiental, igual eu falei para vocês, né? Em todos os exercícios praticamente eu vou considerar a classe de agressividade ambiental 2, vai me dar um cobrimento de 3, consequentemente uma altura útil dada por altura menos 4. Então eu já tenho aqui de imediato as informações que eu preciso. Então, quanto ao momento fletor positivo, então vamos calcular que meu MSD positivo é nada mais do que 30 kN vezes 1,4. 1,4 coeficiente majorador dos esforços. E o meu MSD negativo igual a 40 vezes 1,4. Então, vamos lá, 30 vezes 1,4, 42. E 40 vezes 1,4, 56. Professor, mas você vai pegar dois momentos, a gente vai calcular duas taxas de aço? Isso. A gente vai dimensionar duas taxas de aço, uma para a armadura negativa, que sua viga está sendo tracionada na parte superior, e uma dita armadura positiva, que sua viga está tracionada na face inferior. Então você vai ter uma taxa de aço no fundo da sua estrutura, lá na parte de baixo, e você vai ter uma taxa de aço chamada de armadura negativa lá na parte de cima, mais próximo do apoio engastado. Então toda vez que a gente tem um diagrama de momento, ele vai identificar para vocês as regiões tracionadas. Consequentemente, e ele já está desenhado oportunamente na região superior ou inferior do seu diagrama, justamente para mostrar que está tracionando embaixo ou está tracionando em cima. Então isso daí já é um indicativo de onde eu vou colocar o aço. Então quando vocês enxergam aqui no desenho isto daqui, esse diagrama na face superior, quer dizer que desse trecho até esse trecho, a sua viga ela está sendo tracionada em cima. E o oposto, que seria essa parábola, ela está sendo tracionada embaixo. Então, beleza, eu vou precisar dimensionar dois aços para os dois momentos. Não tem essa, vou pegar o mais crítico e calcular para todo mundo, não. Porque senão você vai estar gastando muito aço. Então vamos iniciar primeiro o cálculo, tomando como base o momento fletor positivo. Então, para o momento fletor positivo, primeira coisa a se fazer sempre é o cálculo do K. K é igual a MSD, que a gente já fez, já calculamos, 42 kN, dividido por 0,85. Ao concreto de 25 MPa, vou transformar para KPa, 25.000 KPa sobre 1,4 vezes B, 0,2 metros, vezes, lembra? A altura útil não era H menos 4 para a classe de agressividade ambiental 2, então isso daqui vai me dar 41 centímetros. Então, 0,41 metros ao quadrado. Novamente, aquela
aquele sisteminha nosso, né? Metro quadrado vai cortar com kPa, que é esse metro quadrado, quilonewton com esse quilonewton que existe aqui dentro, e metro com metro. O K vai ser adimensional. Então, o K é igual a... Vou fazer aqui agora. Ponto 85 0,082 adimensional, vou até confirmar de novo. Isto mesmo. K é menor do que K limite? Sim, K menor do que K limite. O nosso K limite a gente falou que vale 0,2952. E esse 0,2952 vai aparecer direto para vocês. Então, ok. Eu já sei que quando K menor do que K limite, eu nem preciso verificar a relação x sobre d mais, porque eu sei que a relação x sobre d é menor do que 0,45. Então, esse passo aqui já está ok. O que eu faço? Eu já vou direto para o cálculo do alfa. Alfa é igual a 1 menos raiz de 1 menos 2k. Automaticamente, substituindo 0 vezes 2, 1 menos isso, raiz disso, 1 menos isso, 0,086. 0,086. Então, eu já sei que automaticamente meu valor de K menor do que K limite, relação x sobre d menor do que 0,45, meu alfa já foi calculado, eu já posso ir lá para o cálculo da taxa de aço. Pronto. Vou lá no cálculo da taxa de aço, AS. Vamos lá, Charles. Beleza. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse PDF aqui para vocês também, tá? Eu mando lá no Yammer. 0,86. Beleza. É só me lembrar também, tá? Que o problema de memória meu é danado, mas é só me lembrar que se eu não mandar, vocês me cobrem. AS 0,85. Deixa eu só desligar aqui. Beleza, 0,85 de FCD. Eu já vou substituir aqui, tá, gente? 25 MPa sobre 1,4. Sempre 1,4, a gente não vai trabalhar com nenhum coeficiente ponderador diferente, a gente não vai trabalhar em casos excepcionais, vai ser sempre situação normal de carregamento. 0,85 de FCD vezes B, lembra a regrinha? O B eu já coloco em centímetros, o D eu também já coloco em centímetros, e o meu alfa 0,086 que a gente acabou de calcular, dividido por CA50, então é 500 MPa, sobre 1,15. MPa corta com MPa, centímetro quadrado multiplica com centímetro quadrado e a nossa resposta já é em centímetro quadrado. Olha que beleza. Então, meu AS, agora que eu estou com minha calculadora, a conta sai rapidinho. 1,4 vezes. Tem nada melhor do que um acácio, né? Dividido por 2,46. 2,46 centímetros quadrados. Aproximadamente, né? Arredondando. Joia. Aí eu pergunto, quantas barras? Rapaz, número de barras, igual eu falei para vocês, depende da barra que você escolher. Hoje eu vou escolher a barra de 12 milímetros. Supondo o uso de φ, diâmetro, né, de 12,5 milímetros. O AS dessa barra é igual, já vou fazer aqui direto, π vezes 1,25 ao quadrado dividido por 4.
é 1,23. 1,23 centímetros quadrados. Igual eu falei para vocês ontem, ó. Número de barras é igual o AS calculado dividido por 1,23, que é o AS da sua barra, que vai nos dar 2,46 dividido por 1,23. Cara, olha que beleza, gente. Vai dar redondinho 2 barras. Então tá aqui, ó, 2 barras. Esse daqui deu redondo mesmo, é assim, foi sorte, tá? Não tem nada foi um chute bem chutado. Então quer dizer que essa daqui é a armadura positiva. AS positivo, 2 barras da armadura positiva. Então quer dizer que para aquele meu sistema, quando eu precisar detalhar a minha estrutura, eu vou detalhar na parte de baixo 2 barras. Aí vocês me perguntam, essa barra vai de fora a fora, de apoio a apoio, de pilar a pilar? Cara, vamos deixar isso para depois, né? Porque na verdade detalhamento a gente vê isso depois, mas eu já adianto para vocês, a sua viga tem que receber no mínimo, na parte de baixo, 2 barras de apoio a apoio. Então automaticamente essas 2 barras vão de apoio a apoio. Mas e se fosse 4 barras? Seria 2 de apoio a apoio e as outras eu poderia dar uma encurtadinha, porque o meu momento fletor ele não abrange todo a condição de contorno, né? Do pilar 1 ao pilar 2? Pode. Isso daí é uma regra que a gente chama de escalonamento e existe um processo por trás, que é o processo de escalonamento de barras, que a gente vai ver também. Bom, mas aí entra na parte de detalhamento. Então vamos agora calcular o AS negativo. Então tá aqui, ó, a gente já sabe que aqui embaixo da minha viga, ó, na parte de baixo, ficou feio aqui, né, na parte de baixo, nessa seção transversal são 2 barras de 12,5. A gente ainda vai fazer um desenho melhorzinho, mas vamos lá agora, armadura negativa. A armadura negativa, a gente vai calcular o K também. K é igual a 56 quilonewton-metro dividido por 0,85 de FCD. Eu vou substituir aqui, né? 25.000 kPa por 1,4 vezes 0,2 vezes 0,41 ao quadrado. Isso vai me dar um K igual a 0,11 arredondado, dá 0,109,7. Então 0,11, menor do que K limite. Menor que K limite. Então, x sobre d menor do que 0,45, ok. Olha que beleza. Então, a gente vai agora para o mesmo processo de cálculo. Alfa é igual a 1 menos raiz. Cara, cai até numa rotina de cálculo, né, que você pode jogar no Excel e fazer uma planilhinha para você para o dimensionamento de viga. Fácil, fácil. Zero 0,116. Aqui eu usei o número inteiro para fazer a conta, tá? Então pode dar alguma coisa divergente se você usar o 0,11. Então, direto já vou para o cálculo de AS. 0,85 de FCD, 25 sobre 1,4 vezes B, 20 centímetros, D, 41 centímetros, dividido por 500 MPa sobre 1,15
vezes o meu alfa, né? 0,116. Olha só que beleza. Joga isso no Excel e você já tem uma sistematização, que é só substituir o momento e os outros dados de entrada. Aliás, espera um pouquinho, né, para construir uma planilhinha no Excel, porque aí vocês vão criar uma sistematização completa. Por 500 por 1,15. Achei 3,32 centímetros quadrados. Então, 3,32 centímetros quadrados de aço. Vamos lá, mesma coisa, número de barras. Número de barras. Vou usar a mesma barra de 12,5. Vou pegar esse AS calculado, 3,32, dividido por o aço de uma bitola de CA50 de 12,5. 3,32 dividido por 1,23, está aí, 2,69 barras. 2,7 barras, mas eu não tenho 70% da barra, eu vou usar 3 barras, que é o maior número inteiro possível. 2 barras de 12,5 milímetros de diâmetro, que é um diâmetro padronizado, é um diâmetro comercial. Beleza, pessoal? Então quer dizer que na minha seção transversal, na parte superior, eu tenho que ter no mínimo 3 barras. Isso. Aí vem aquela premissa também que 2 barras tem que ir de apoio a apoio. Não. Armadura negativa não há essa necessidade. Então você pode levar a armadura negativa até o diagrama decalado, né, com seus devidos ponderadores, com seus devidos coeficientes de segurança, digamos assim. Então, necessariamente, a única barra que vai de apoio a apoio, que no mínimo 2, é a armadura positiva. E ainda assim é possível escalonar as barras adicionais. Já a armadura negativa, não há necessidade de você fazer essa consideração. Basta escalonar se for preciso. Escalonar é construir a escadinha, tá, gente? Uma barra menor do que a outra para a gente poder economizar na distribuição. A gente vai falar sobre isso ainda. Bom, dito isto, naquele meu diagrama de momento, vamos só dar uma desenhadinha aqui, né? Então quer dizer que o meu detalhamento seria, se eu fizesse um corte nessa seção transversal, eu teria um detalhamento dessa natureza, uma barrinha pequenininha aqui em cima, uma barrinha pequenininha aqui em cima, porque eu preciso, né, para servir de porta-estribo, barrinha de 5 milímetros, se fosse o caso, e 2 barras de 12,5 com uma armadura positiva. Então, esse daqui é o AS positivo que a gente calculou. Já, se a gente fizer um cortezinho lá perto do meu apoio, um cortezinho aqui, eu teria 2 barrinhas pequenininhas aqui embaixo, porque você precisa para servir como porta-estribo, e aqui em cima você teria 3 barras de 12,5, que é o seu AS negativo. Então esse seria o detalhamento de uma forma bem rabiscadinho, bem um rascunho mesmo. Isso daqui vai melhorar e muito ainda nas próximas aulas. Bom, aí fica aquela consideração que, se eu não me engano, o Cláudio fez ontem, aquela pergunta, então quer dizer que se eu tenho um valor de x sobre d limite, eu posso estabelecer uma altura no qual aquele valor x sobre, uma altura da minha seção, no qual aquele valor x sobre d, ele é já o 0,45. É isso aí, cara. É o que a gente chama de altura limite. Ó. Se eu tenho aqui o meu K limite, igual a MSD sobre 0,85 FCD vezes B vezes D ao quadrado. Se esse K ele é substituído pelo K limite e eu isolar o D, D ao quadrado, passa para lá
né, para o outro lado da equação e o K limite volta dividindo. Isso é igual ao meu MSD sobre 0,85 de FCD vezes B vezes K limite. Beleza, então quer dizer que o que a gente chama agora de altura limite é igual a raiz de MSD sobre 0,85 de FCD vezes B vezes K limite. Então quer dizer que essa altura ela determina a menor altura da minha seção transversal, no qual eu ainda estou nas condições de ductilidade da minha seção transversal, ou seja, C sobre D é menor ou igual a 0,45. E eu ainda vou aplicar simplesmente a armadura simples. Vamos voltar naquela equação que a gente acabou de fazer, nesse exercício que a gente acabou de fazer, ó. Qual que era o momento fletor máximo da minha seção transversal? Está aqui, ó, 56 kN. Eu vou pegar o maior momento fletor dos dois, óbvio, porque eu vou ter uma altura única na seção transversal, então eu preciso de uma altura que atenda todo mundo. Se eu tenho uma altura que atenda aos 56, né, que seria o 40 kN, automaticamente essa altura também vai atender com armadura simples o menor valor de momento fletor na minha seção transversal. Então, o que a gente vai fazer é isso, eu vou substituir aqui todas as informações e vou identificar qual seria a altura útil da minha seção transversal, no qual ela seria mais econômica, digamos assim. Então, eu tenho meu D limite para aquele probleminha igual raiz de 56 kN metro dividido por 0,85 de FCD, que é os nossos 25.000 kPa, sobre 1,4, vezes B, que é o 0,2, vezes o K limite, que a gente já sabe que é 0,2952. Eu vou ter uma altura de 2,56, 0,25 centímetros, 0,2499, ou seja, 25 centímetros. Então, minha altura seria 25 centímetros, a altura útil, mais 4, né? Porque, ó, D é igual a H mais H menos, a gente estabeleceu 4 centímetros, comprimento nominal, φt, φl sobre 2, então resume-se a 4. Então, quer dizer que eu passo esse 4 multiplicando para o lado de lá, e essa é a minha altura que eu teria. Então, 25 mais 4 centímetros, que é igual a 29 centímetros. Porém, a altura da minha seção transversal ela é de 5 em 5 centímetros, 30, 35, 40, 45. Então, consequentemente, a altura de execução seria 30 centímetros na minha viga. Então, se minha viga tiver 20 por 30, ainda assim ela está numa condição de aceitabilidade dentro dos parâmetros de ductilidade da NBR 6118, apenas com armadura simples. Cara, então isso daqui é muito legal, por quê? Porque me dá um parâmetro para entender alturas econômicas na minha seção transversal. Imagina se eu tiver uma viga contínua, com vários momentos fletores, e eu estabeleço lá 90 centímetros de altura para minha viga. Cara, se eu pegar o maior momento fletor daquela viga contínua e estabelecer ele dentro desses parâmetros de altura limite, tudo, né? Altura útil limite, eu consigo estabelecer uma altura que atenda todo mundo economicamente. Então, essa seria uma lógica de utilização disso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, bom demais. Então, vocês viram que aquela equação que eu passei para vocês, cara, ela é multifuncional, né? Um canivete suíço. E a gente vai melhorar.
A gente vai melhorar essas condições, essa nossa formulação, de tal forma a dar uma autonomia ainda maior para essa equação. Por quê? Porque até então ela está calculando só armadura simples. E eu preciso com que essa minha estrutura, ou com que essa minha equação, ela também me dê a possibilidade de mencionar armadura dupla e também me dê a possibilidade de mencionar vigas com seção T, por exemplo, que a gente chama de, em algumas situações, de mesa colaborante, né? Tudo mais. Bom, vamos lá. Então vamos melhorar um pouco essa equação. Como a equação é bem grande, essa daqui eu vou ter que consultar os universitários. Cadê ela? Eu não vou deduzir, tá? A dedução dela, vou explicar mais ou menos qual que é o processo de dedução dessa minha equação, até para vocês entenderem a formulação. Vamos lá. Ó. Nós vimos antes, nas aulas anteriores, que o processo de construção daquela equação parte do princípio de equilíbrio de esforço na seção transversal. Beleza. Não é diferente para a minha estrutura com armadura dupla. É o que a gente chama de armadura dupla, que seria o reforço da região comprimida. Então, o aço, a partir de agora, dentro desse contexto de armadura dupla, além dele resistir ao esforço de tração, ele também vai desempenhar um papel muito importante na área comprimida, melhorando a resistência à compressão daquela região. Porque se o cálculo de uma viga é basicamente o equilíbrio de esforço dentro dela, quando eu coloco algo muito resistente numa região que demanda resistência, consequentemente eu melhoro essa redistribuição, que é o caso da área comprimida. O concreto ele tem uma resistência à compressão boa, porém nada se comparado à resistência do aço, a tração e a compressão, que são bem equivalentes, né? Então vamos ver, ó. Vamos supor que eu tenha essa minha estrutura aqui, ó. Aqui é uma vista lateral, né, da nossa estrutura, bem semelhante ao que a gente vem tratando até então. Aqui é a nossa taxa de aço. Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma taxa de aço chamada armadura dupla agora, então eu vou chamar de AS linha. Toda vez que vocês virem AS linha, é AS comprimido, é taxa de aço de compressão, tá? Isso é uma nomenclatura geral. E eu tenho aqui também, obviamente, o que a gente chama de MSD, que é o esforço fletor solicitante de cálculo. O que eu tenho que fazer aqui agora, olha que interessante. Identificando a linha neutra, eu sei que essa região aqui em cima está comprimida e essa região aqui embaixo está tracionada. Então a gente cai naquela mesma sistematização anterior, que é, eu tenho uma força chamada de RC, vou pegar um vermelho, isso, vermelho, vermelhão. Eu tenho aqui uma força chamada aqui de RS, que é a força de tração no aço. Ao mesmo tempo, equilibrando esse esforço, eu tenho uma força chamada RC. Só que eu vou desenhar essa força um pouquinho para cá, vocês vão entender o porquê. Ó. Opa, desenhar um pouquinho para cá. Eu tenho uma força RC. Opa, RC. RC tem que ser igual a RS para equilibrar os esforços. É o mesmo princípio. RC igual a RS para equilibrar os esforços. A distância entre essas forças também é Z. Então, quer dizer que meu MSD vezes tem que ser igual a RC vezes Z, assim como RS vezes Z. Só que o que difere essa metodologia daquela metodologia anterior? A gente tem dois materiais sendo comprimidos. Então, consequentemente, se eu tenho dois materiais sendo comprimidos, naturalmente eu tenho uma força de compressão no aço, eu tenho uma outra força de compressão no concreto. Então, essa força resultante aqui, ó, ela se divide em outras
duas forças resultantes. Para a gente equilibrar isso daqui e ficar um negócio legal, eu posso também fazer o seguinte, eu vou transformar esse meu RS em 2RS. Que o somatório vai dar o RS. Eu vou chamar de RS1 e eu vou chamar aqui de RS2. Então quer dizer que quando eu for equilibrar, fazer um equilíbrio, eu vou falar RC igual a RS1, depois RCS igual a RS2. Então eu vou construir dois equilíbrios de esforços na minha seção transversal. E eu vou então construir dois cenários de análise. Quais são esses dois cenários de análise? Isso daqui é a minha estrutura vista. Faz um pouquinho para cá, a minha estrutura vista aqui lateralmente, frontal, mais a minha mesma estrutura, porém, vocês vão entender o porquê que está sendo pontilhado, vista aqui. Então quer dizer que se eu pegar essa minha seção mais essa minha seção virtual, vamos dizer assim, eu vou ter que ter, no final das contas, essa minha estrutura original, com a S embaixo, a S' em cima, equilibrando todos esses binários que surgem aqui dentro e ainda concomitante com os giros, que seria a flexão da seção transversal, né? Tá, aí, rapaz, surge um negócio interessante que é o seguinte, RC e RS1 é a mesma coisa do que a gente fez anteriormente. Anteriormente, o que a gente fez? A gente determinou força de compressão na área de concreto e determinei força de tração na área de tração, né, na área de aço. E, no final das contas, o que resultou? Uma seção transversal com armadura simples. Pô, maravilha. Então, aqui é uma seção transversal com armadura simples. Isso daqui eu vou chamar de AS1. E aqui em cima, se a gente passar uma linha, você vai ter a linha neutra, essa área comprimida participando do equilíbrio dos esforços. Então, isso daqui é uma seção transversal resistente até o que a gente chama de MD limite. Opa, mas o que é o MD limite? O MD limite é aquele momento fletor cuja relação x sobre d é igual a 0,45. Ou seja, seria o limite de solicitação da minha seção transversal, no qual a armadura simples é válida. Então, essa minha seção transversal inicial, né, desse meu primeiro cenário, atende perfeitamente o que a gente viu até então. E a gente vai reforçar aquela seção transversal com o que eu chamo de armadura dupla. Eu vou reforçar. Por que aqui está pontilhado? Porque não existe concreto nesse contexto. O concreto está lá naquele meu primeiro cenário. Isso daqui é uma seção transversal fictícia onde eu só tenho aço. Aço em cima e aço embaixo. E olha só que legal. RCS igual a RS2. No meu equilíbrio de esforço. Cara, se eu tenho uma força em cima e uma força embaixo, não tem nenhum outro material, não tem nada. Cara, a S' vai ser igual a S2. Simplificadamente, tá, gente? Tem toda uma formulação aqui por trás para falar que a S' pode ser igual a S2 em alguns momentos e a outros momentos também pode não ser, tá? Mas aqui a gente vai simplificar, né? Para ficar mais fácil. Por que eu falo isso? Pode ser que vocês encontrem na literatura um direcionamento com uma equação para S', uma proporcionalidade de AS2 para o S'. Beleza. Vamos simplificar S' igual a S2. Maravilha, cara. Final das contas, o que a gente faz? A gente junta os dois na hora de detalhar. Na hora de detalhar, a minha seção transversal vai ser aquela com a S' em cima,
a S1 mais a S2 embaixo. Pronto. É assim que funciona a armadura dupla. Então, percebam que esse lado de cá é flexão simples da mesma maneira. Já o outro lado é o reforço da minha estrutura. É o reforço daquela seção com armadura simples. Para resistir a quem? Cara, isso que é mais legal. Quem que ele vai resistir? Cara, ele vai resistir ao restante do momento fletor que sobrou. Isso que está aqui é MSD menos MD limite, que é o MSD limite. Né? É o restante. Se eu pego esse MSD, que é o momento fletor total, tiro o momento fletor limite que a gente estabeleceu, o resto, aquele reforço de aço tem que ser capaz de resistir. Ou seja, a minha armadura dupla tem que ser capaz de resistir a esse restante de esforço. Não se preocupem, as equações vão ficar muito mais simples, mas a gente vai enxergar essa contextualização que eu fiz. As deduções partem do princípio dessa análise, dessa lógica, mas eu não vou chegar na dedução, vou apresentar a equação para vocês. A gente precisa ganhar tempo aqui. E vocês vão enxergar isso que eu acabei de falar. Porque olha só, a sistematização começa aqui, ó. Primeiro, K, que é o mesmo K que a gente está calculando, não muda, MSD é igual a 0,85 de FCD vezes B vezes D ao quadrado. Necessariamente ele vai ter que dar uma resposta. Essa resposta, ora vai ser K menor ou igual a K limite, igual a K limite. Você vai fazer essa pergunta. Se for, então você vai considerar nessa nossa sistematização o que a gente chama de K', a gente vai chamar de K, que é o próprio valor de K que se encontrou na equação. Caso o seu valor de K seja maior do que o K limite, na nossa sistematização, meu K' eu vou chamar de K limite, tá? Então, estou criando uma sistematização. Vocês jogarem lá no Excel aí, ó, papimba. AS vai ser igual ao AS total, AS1 mais AS2. Onde o AS1 é o que vocês já conhecem. AS1 é igual a 0,85 de FCD vezes B vezes D vezes ao alfa aqui, ó, só que o alfa aberto, né? 1 menos 2K' dividido por FYD. Já o AS2 igual 0,85 de FCD vezes B vezes D dividido por FYD vezes K menos K' dividido por 1 menos D' sobre H. Sobre D, desculpe. Deixa eu colocar melhor aqui. 1 menos D' sobre D. Vocês vão lembrar que D' é aquela distância da região mais comprimida até a barra... Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lembrar que D', ó, aqui. Eita.
Tá. Bom, vamos fingir que isso daqui é um estribo, isso daqui é uma seção transversal. Ó, meu D' é aqui, até o centro de gravidade da barra mais comprimida. Então, vai ser cobrimento nominal, C nominal, mais isso daqui é φt, e aqui meio φl. Ou seja, meu D' para a classe de agressividade ambiental 2, a gente vai considerar como 4, simplificadamente, beleza? Bom, vamos entender essa equação agora? Pô, que negócio doidão, né, cara? Então, vamos entender isso tudo, porque, ó, isso daqui é uma equação que é tanto a equação anterior quanto o novo contexto que eu acabei de falar para vocês. Primeira coisa que a gente fazia anteriormente, calcular o valor de K. Beleza, a gente está fazendo da mesma forma. Mudou a equação? Não. K igual a MSD, 0,85 FCD, D ao quadrado. Beleza. Verificação que a gente vai fazer. K é maior do que K limite? Ou é menor do que K limite? Cara, se K é menor ou igual a K limite, nessa minha equação aqui embaixo, eu vou chamar K' igual a K. Então, vamos supor que... Ó, meu K limite, a gente acabou de ver que era, vou colocar aqui, ó, K limite, para o acesso 50, 0,2952. Então, vamos supor que o meu K é 0,2. Aí vem aquela equação, o seu K deu 0,2? Deu. Então, quer dizer que K é menor que K limite? É. Então, onde tiver K', você vai chamar de K. Beleza, vamos para baixo. K é maior do que K limite? Não. Então, essa equação aqui não vale para você. Isso daqui já te mandou para essa sistematização de cálculo da taxa de aço. Beleza. Então, vamos lá. Primeira equação que a gente vai calcular. AS1, 0,85, FCD, BD, 1 menos 2, K'. Quem é K'? K. É o próprio valor de K. Vamos dizer que o meu K vale 0,2. Então, 2 vezes 0,2. Calculo uma taxa de aço chamada de AS1. Joia. Vamos para a equação de baixo calcular. 0,85 FCD, BD, K, que é o 0,2, menos K'. Mas quem que é K'? K. K menos K, 0. Então, quer dizer que essa equação aqui é 0. E isto daqui, então, possibilita o cálculo de armadura simples. Por isso que essa equação ela é versátil. Por quê? Vamos para outra condição? Vamos supor agora que o seu K ele é 0,4. Opa, 0,4 é maior que o K limite. Então, essa primeira condição aqui é válida? Não. Você vai para a segunda condição, K maior do que K limite. Então, onde aparecer K', você vai substituir por K limite. Esse valorzinho aqui. Beleza. A S1, 0,85 FCD, BD, 1 menos raiz de 1 menos 2K, linha. Quem é K'? K limite. Então, essa equação aqui vai ser dimensionada para o momento reduzido limite. Opa! Então, eu fiz isso daqui, ó. Acabei de calcular isso daqui. E o restante? O restante, quem vai te responder é o AS2. AS2, 0,85 FCD, B menos D. K menos K'. Quem é K'? K limite. K limite é o K grandão menos a parcela limite que você já calculou anteriormente. Que é o quem? Momento fletor reduzido limite. Então, quer dizer que eu estou pegando aquela parcela de momento que restou, no qual a minha seção de armadura simples não foi capaz de suportar. Isso mesmo. Então, 0,4 menos 0,2952, que é o restante de momento, você vai calcular uma taxa de aço para ela. E aí vem a cerejinha do bolo. AS' igual a S2. Pronto. Cara, essa equação aqui resolve os dois problemas ao mesmo tempo. Então, por isto que ela é chamada de uma sistematização de cálculo. A gente vai melhorar ela ainda para a mesa colaborante, né, seção T,
de tal forma que uma única sistematização atenda a qualquer dimensionamento de vigas solicitadas ao momento fletor, solicitadas à flexão. Pessoal, beleza? Deu para pegar o fio da meada, a ideia? Vamos fazer um exercício agora para melhorar ainda mais. Ó, se vocês aplicassem aqui o exercício anterior, ó, vocês iam ver que aquela equação ali é válida. Por quê? Seu K deu 0,11. Se seu K deu 0,11 para aquela condição, então quer dizer que você iria cair nessa sistematização aqui, ó. Seu K menor do que K limite. Isso, então K' é igual a K. Substituindo tudo isso, K' igual a K, então aqui seria o 0,11. Você calcularia a mesma taxa de aço que a gente calculou anteriormente. Quando você fosse aqui para baixo, 0,85 FCD BD, K, que é o 0,11, menos o K', que é o 0,11, segundo essa relação. Você não calcularia nada, você não teria taxa de aço de armadura dupla, por quê? Porque isso dali é flexão simples. Pronto, simples. Agora vamos para uma condição no qual eu tenha que calcular armadura dupla. Vamos lá. Vamos para um exemplo com armadura dupla. Então vamos supor agora uma viga biapoiada, no qual eu tenha, sei lá, um carregamento aqui de 250 kN/m, jogando um valor alto. 250 kN/m, e essa minha estrutura, não vou nem estabelecer o vão, preciso só do momento aqui para a gente ir dimensional. Essa minha estrutura aqui é 20 por 60. E o FCK, não, 30 não, vamos usar 25 mesmo. 25, vamos colocar o 30, não sei se vai dar certo com 30 não, vamos lá, para a gente variar, né, tá só usando 25, CA 50, e a classe de agressividade ambiental 2. Primeiro passo, aqui a gente já descobre se eu vou ter armadura dupla ou não. Cálculo do K. K 250 vai ser 1,4, já vou fazer direto aqui, vezes 250 kN/m, dividido por 0,85, FCD é os 30, KPA, 0,85 FCD, B, 0,2, D, 0,56, quadrado, que é 60 menos 4 centímetros. Então, vamos ver quanto que vai dar, né? 250 dividido por 0,306. Opa, 0,306 é maior do que K limite. Então, K' igual ao K limite. Ou seja, K' é igual a 0,2952. Beleza. Então, a gente vai vir aqui na nossa sistematização e ver que eu vou calcular o AS1, depois eu vou calcular a AS2, duas taxas de aço. Vamos novamente. Então, AS1, 0,85 de FCD vezes B vezes D. Isso daqui é uma proporcionalidade da área, né? Se vocês olharem basicamente, né? Se você tiver um concreto padrão, né? 20, 25 MPa, beleza, estabelecida, o seu K não varia para esse AS1. Menos
vezes 0,2952 dividido por... Opa, não substituir não. Ih, caramba, esquecendo aqui, ué. Já vamos substituir, né? Para a gente já fazer a conta, ó. 30 sobre 1,4 vezes 20 vezes 56 dividido por 500 por 1,15. Isso me dá um AS. E já vamos para o AS2 aqui também, ó. AS2 é igual a 0,85, 30, 1,4 vezes 20 vezes 56 vezes... O nosso K, ele é 0,306. 0,306. Então, eu vou fazer o K, que é o 0,306, menos o K'. K' é o K limite. 0,2952 dividido por 1 menos... Nosso D' para a classe de agressividade ambiental 2, 4 centímetros. Dividido pelo D, que é 56 centímetros. Centímetro com centímetro corta. E aqui nós temos 500 dividido por 1,15. 500 MPa com 30 MPa. Então, consequentemente, corta. Nossa resposta sai em centímetro quadrado. Então, vamos calcular. Ponto 306 menos ponto 2952 vezes 56 vezes 20 vezes 30 sobre 1,4 vezes ponto 85 dividido por 500,15 menos 4 por 56. 0,5, tá, deu pouquinha coisa, 0,54 aproximadamente. Também sobrou pouco momento fletor, né? Vocês vão conferir aí e vão me falar se é isso mesmo. No de cima, ponto 259, 29,52 vezes 2... vezes 85 vezes 20 vezes 56 e em cima 16,9 centímetros quadrados. Então, confiro aí para ver se o de baixo é isso mesmo. 29,52 dividido por 1 menos, vou até confirmar, né? Conferir vezes 30 dividido por 4. Ixi, deu erro aqui já. Maravilha. Ó, tá bom demais, Cláudio. Obrigadão. Então, 0,54 com 16,9. Então, ó, AS' igual a S2, que é igual a 0,546 centímetros quadrados. Como que ficaria o nosso detalhamento da seção transversal? Quer dizer que na minha seção transversal... Na minha seção transversal... eu tenho aqui uma distribuição de ASCO, eu vou colocar uma distribuição genérica, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu tenho AS, que é igual a S1, mais AS2, que é igual a 16,9. 16,9 com 0,55. Então, 16,9 mais 0,55 centímetros quadrados. E vai nos dar 16,9 mais 0,55. Eita,
16,9 mais 0,55, 17,45. 17,45 centímetros quadrados de aço. E aqui em cima eu precisaria de só a S'. O somatório de todas as barras, né, digamos assim, das áreas, 0,55 centímetros quadrados. Sei lá, 2 barras de 10, vai dar aí até mais, né, do que 0,55. E aqui daria, cara, se eu colocasse aqui, por exemplo, 3 barras de 25, não atenderia ainda, seria, porque cada barra de 25 é 4,92. Então seria, por exemplo, 3 barras de 25 milímetros e uma de 16, por exemplo, uma de 20. Seria mais ou menos essa correlação com o número de barras. Quer só ver, ó, número de barras, considerando φ de 25 milímetros, que é igual a 17,45, dividido por uma barra de 25, é 2,5 ao quadrado, vezes π, dividido por 4, 4,91. Então, 4,91. 17,45 dividido por esse valor dá 3,55 barras. 3,55 barras, que seriam 4 φ de 25 milímetros na parte de baixo. Coisa pra caramba, muito aço. Mas também está bem além do aço, está bem além das solicitações limítrofes, né? Então a armadura simples aqui não atende, então consequentemente ela está bem solicitada. Então o interessante é a gente entender o princípio de funcionamento dessa equação. Deu para entender, pessoal? Deu para vocês pegarem esse conceito, essa lógica? Beleza? Tá, você fala das barras? Beleza. É o seguinte, cada barra de 25 milímetros, se eu pegar aqui uma barra comercial, ela tem 25, eu escolhi, né? Eu optei por detalhar utilizando uma barra de 25 milímetros. Por quê? Porque ela tem um AS igual a 4,91 centímetro quadrado. Como é que você sabe isso? A barra, ela é uma barra circular. Então, esse 25 milímetros é o diâmetro dela. Então, o diâmetro é igual a 25 milímetros, que é 2,5 centímetros. Aí, o que eu fiz? Eu jogo lá na equação de área de uma seção circular. AS igual a π d ao quadrado dividido por 4. Eu não guardo a tabelinha na cabeça. Hora ou outra a gente usa muito aço e a gente acaba guardando o diâmetro. Eu guardo o diâmetro, que naturalmente é o nome da barra, e a equação para o cálculo aí da área de uma seção circular. Isso eu faço, né? Isso fica a critério de cada um. Mas eu acabo fazendo assim, porque às vezes é menos informação, menos número para guardar. E a fórmula a gente já guarda uma forma mais rápida. Então, o AS para aquela barra deu 4,91 por meio dessa equação. Então, se eu sei que uma barra tem 4,91 centímetro quadrado de aço, e eu preciso, nessa região aqui positiva, 17,45, eu peguei o 17,45 e dividi por 4,91. Então, eu precisaria de 3,55 barras, mas você não pode trabalhar com 3 barras e meia. Você vai trabalhar com o número inteiro. Então, são 4 barras de 25. Ou, se você preferir, uma outra forma de detalhar seria: eu vou pegar 3 barras de 25 milímetros, isso é uma outra forma, que dá 3 vezes o diâmetro de 4,91 centímetro quadrado, que é igual a 91 vezes 3, 14,73. Ainda falta aço
para colocar ali na região positiva, que eu preciso de 17,45. Então, o aço que está restando é igual aos 17 que está faltando, né? 17,45 menos os 14,73. Ou seja, eu ainda preciso colocar 2,72 centímetro quadrado de aço. Ou eu posso colocar em forma de 2 barras, 3 barras, 4 barras, mas se eu pegar uma barra de 16 milímetros, ó, um φ de 16 milímetros, aí eu vou lá, 1,6 ao quadrado, 1,6 centímetro ao quadrado, vezes π dividido por 4, vai me dar 3,14. Não, é de 20 milímetros, tá, gente? Que é de 20 que vai dar, de 16 não vai dar, não. 2 ao quadrado vezes π dividido por 4, isso vai me dar uma taxa de aço de 3,14 centímetros quadrados. Se eu preciso de 2,72, eu estou colocando 3,14, tá maravilha. Então, um outro detalhamento seria 3 barras de 25 milímetros mais uma barra de 20 milímetros. Isso fica a critério do engenheiro. É uma outra forma de detalhar. Ah, não, Rafael, eu quero detalhar só com barra de 25 milímetros, com barra de 20 milímetros. Então, você vai lá, pega a seção de 3,14, coloca na referência, né, naquela equação de referência, 17,45 dividido por 3,14. Você vai achar também outro número de barras na seção transversal. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Beleza aí, Cláudio? Pô, Luiz, né? Aham. Cara, aí você vai ter que... Aí o que acontece? Você tem que fazer um cálculo inverso, aí é pior. Poderia até reduzir um pouco, porque você está aumentando o aço na área tracionada, na área comprimida. Porém, por essa sistematização, não daria muito certo, não. Daria muito trabalho, de certa forma. Porque o que acontece? Você ia ter que voltar lá naquele seu sisteminha anterior, ó. Você ia ter que calcular as forças que estão agindo sobre a sua estrutura para ir redistribuir essas áreas de aço, tá? Aí, infelizmente, a fórmula não dá essa análise direta assim, tá bom? Mas é uma lógica interessante, cara, bem pensado, né? Você vai reequilibrar aqui e aumentar um pouco, digamos... Você iria melhorar, né? Iria armar mais a sua estrutura de tal forma a melhorar a redistribuição da sua seção transversal. Tá? Bom, então, basicamente, quando a gente fala de armadura dupla, a gente está falando disso daí, gente. Tá? É isso que é armadura dupla. Não é nada além de um reforço na área comprimida. Vou apagar um negócio aqui. Dúvidas, pessoal? Vamos aproveitar aí que agora é a hora para a gente... Nada não, Silvia, Luiz, Charles, tranquilo? Então tá bom. Bom, no mais, a nossa matéria vai se encerrar aqui. Eu vou tentar passar um exercício aqui para vocês me entregarem, tá? Na semana que vem, vocês começarem aí já a semana, vocês vão me entregar na quarta-feira. A gente vai ter aula na quarta-feira. Então, o que eu quero que vocês façam? Vou até fazer o seguinte, ó, vou mandar esse exercício aqui para vocês, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Isto. Ferramenta.
Olha que beleza. Opa, não é isso não. Deixa eu até colocar aqui ó, estruturas de concreto. Vou mandar esse PDF para vocês, né? Hoje é dia 17/3. E deixa eu colocar uma figura aqui para vocês. Área de trabalho. Pavô, mando, sem problema. Deixa eu chamar isso daqui de exercício. Infelizmente esse programinha aqui para eu poder colocar uma... Não é câmera não. Para eu colocar uma imagem dentro dele não é só Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Tem que salvar a imagem lá na área de trabalho. Depois tem que... Pô, uma chatice danada. Mas dá certo. É isso daqui que vocês vão fazer para mim, ó. Deseja dimensionar as armaduras para a seção crítica da viga do edifício cujo esquema estrutural está apresentado nessa figurinha aí de baixo, que é a figura 11. O material usado é o concreto FCK 20 MPa. Isso daqui é antigo, esse exercício. Para vocês terem ideia, esse exercício eu fiz quando eu estava me graduando. CA50. Só que ele é muito interessante. A viga tem uma seção retangular de largura 20 cm. Supõe-se que o carregamento indicado são valores em serviço e que a viga esteja submetida a carga permanente, carga acidental apenas, né? Então, na verdade, está submetida a esse carregamento que está aí. Isso permitirá trabalhar com a equação, que é a equação simples que a gente está trabalhando. Então, a nossa viga é uma viga de 5,5 metros de vão, mais 6,5 metros, mais 2,5 metros em balanço, com uma carga de 30, 30, 25, 25, 30, e uma carga concentrada a 2,5 do apoio e a 2,5 do outro apoio. Então, isso daqui, gente, vocês podem usar o F-Tool para fazer o diagrama de momento fletor. Lembrando que esse diagrama de momento fletor ele é característico. Vocês vão ter que pegar essas informações e transformar em ferramentas de cálculo. E o que eu quero que vocês façam? Simplesmente, vocês vão preencher uma tabelinha para mim. Coisa simples. Ó. Vamos de novo. Deixa eu salvar aqui. Salvar a tabelinha. Salvar como exercício 2, beleza. Aqui, importar. Isto. Vocês vão preencher essa tabelinha para mim. Olha, coisa simples, cara. Não precisa nem... Vocês vão, lógico, mostrar o memorial de cálculo, tudo mais, mas vocês vão colocar momento na seção. Vão preencher aqui qual é a seção que vocês estão considerando. Para tantos kN/metro. Qual é o K identificado, qual é o X, a altura da linha neutra, qual é o domínio de deformação, qual é a taxa de aço, qual que é o detalhamento que vocês sugerem para aquela região. Pronto. Simples assim. E mostrar o memorial de cálculo. Com memorial. Podem fazer em grupo de 2 pessoas. 2 pessoas já é suficiente aí para cada um fica com um trecho da estrutura e olhe lá. E depois deixa eu ver se a gente tem mais alguma outra coisinha legal aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Usem a cabeça que vocês vão fazer um negócio legal. Só vocês, tudo que vocês precisam para poder desenvolver esse exercício eu passei. E vocês podem fazê-lo de uma forma ainda mais simples, sem precisar ficar testando e retestando. Caiu porque a armadura dupla você não calcula domínio, então todo mundo aqui vai ter que estar sujeito a uma condição de armadura simples. E para estar sujeito a uma condição de armadura simples, naturalmente vocês vão ter que determinar uma altura, porque eu não dei altura. A altura é por conta de vocês, então, consequentemente, vocês podem fazer o uso da altura limite para poder ajudar a dar o pontapé inicial. Beleza, pessoal? Bom demais? Vamos lá, Cláudio. Isso, pode considerar aqui
Tanto faz, você pode considerar segundo e aqui o de primeiro gênero, tá bom? Pode fazer dessa forma lá no F2. Bom, pessoal, então é isso. Então este é o nosso exercício, valendo pontos. Valer aí uns 5 pontinhos, né? Que a gente está precisando de distribuir uns pontos. E vocês vão me entregar na quarta-feira que vem. Eu acredito que todo mundo vai dar conta aí tranquilamente no final de semana. Bom, então é isso, pessoal. Então, por hoje é só. E na semana que vem nós estamos de volta. Eita. Espera aí que... Ixi, eu nem mudei não aqui. Tá todo mundo escutando? Eu acho que parou, né? Caiu aqui que sem querer eu encostei no... Agora eu tô... Caiu, né? Sem querer eu encostei no negócio aqui, mudou a rede, rapaz. Pegou uma rede do lado de lá, pegou a rede do lado... Desculpa aí. Não, esse daqui eu disponibilizo, esse que eu fiz. Agora de outros autores eu não vou mandar para vocês não, porque tem negócio de esses direitos autoral, esses negócios, né? Tem livro aqui que eu comprei também, não pode nem disponibilizar. Mas esse daqui eu mando para vocês, eu vou mandar para vocês tudo que eu faço aqui, é só me lembrar que eu mando. Tem hora que eu esqueço mesmo. Deixa eu até gerar esse PDF de uma vez. Opa, aí eu já mando lá para vocês no Yammer, tá bom? Um abração, beleza, até daqui a pouco então. Tchau.